Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje nós vamos estudar sobre mundo desenvolvido. Esse estudo é aplicado para os alunos da segunda série do ensino médio. Quando falamos de países desenvolvidos, a gente às vezes fica até um pouco alheio a isso, porque a gente nunca esteve lá, ou pelo menos boa parte da população não esteve lá, para poder contar para nós como é que é. Mas o que a gente sabe da literatura é que são situações muito mais avançadas do que conhecemos. Muitas das vezes, quando até fazemos viagem para fora da nossa realidade, que é tão pequena, para outros estados que sua economia, o IDH da população, as condições, o padrão de vida é muito melhor, a gente sente um pouco do que é essa realidade que está contida nos países desenvolvidos. Aí quando você vai voltando para casa, vai vendo que o degrau vai diminuindo. Então vamos hoje estudar sobre o mundo desenvolvido. Olha só, quando temos a situação de um pouco mais de 190 países do mundo e que vemos que apenas essa mancha azul representa os países desenvolvidos, vemos o quanto há uma desigualdade enorme, um grande abismo no mundo, entre poucos ricos e a grande maioria pobre e miserável que tem que sustentar esses países porque tem que vender as suas riquezas ainda de forma primária, para que depois possa comprar tudo caro, produtos industrializados desses países ricos. Então, os países desenvolvidos são nações em que o desenvolvimento econômico e industrial está associado a um padrão de qualidade de vida elevado. Por esta definição, percebemos que um país, para ser classificado como desenvolvido, depende de bons indicadores econômicos e sociais e não apenas de um grande volume de produção industrial e econômica. E nem também de um PIB enorme, quando na verdade a distribuição dessa renda não está para a população como um todo. É apenas números. Então isso é importante levar em consideração. E aí temos aí na tela o caso do monumento histórico da Austrália, que a Austrália faz parte dos países ricos. Então é uma das características você encontrar grandes arquiteturas, coisas muito interessantes dos olhos veem quando são visitadas pelos turistas nesses lugares. Uma outra característica dos países desenvolvidos é que existem particularidades comuns à nação desenvolvida. Vejamos algumas. Algumas delas foram nações colonizadoras, ou seja, aquelas que encontraram novas terras, usaram essas terras com os povos que existiam ali para poder extrair tudo que tinha, usar a mão de obra daquela população para poder usufruir de ganhos maiores em função disso, seja de forma escravizada ou de outras maneiras. Então, nações colonizadoras no período de expansão do capitalismo comercial. Também significa dizer que elas têm uma parcela do PIB, Produto Interno Bruto, que é constituído por atividades econômicas ligadas à indústria, comércio e serviço. Então elas dominam os três ramos, ao passo que existem países que não são desenvolvidos exatamente por essa deficiência. Às vezes o país depende só dos serviços, às vezes só do comércio e às vezes de uma indústria muito frágil. Então veja aí que esse tripé é importante para os países desenvolvidos: indústria, comércio e serviços de alto nível. A agricultura recebe grandes investimentos em mecanização e tecnologia. Se você olhar para essas duas imagens que eu escolhi para você identificar essa característica, veja só, a agricultura moderna, ela é uma agricultura que ela exige maquinário moderno, irrigação moderna. Então, de fato, ela exige, isso é típico de países desenvolvidos. Não é que países em desenvolvimento não pratiquem agricultura moderna, mas é também um grupo seleto de países em desenvolvimento. É mais comum em países ricos. E também, veja, um exemplo aí mais categórico dos tempos atuais. Os drones, nesse tipo de agricultura moderna, agora são usados tanto para mapear onde é que estão as pragas, onde é que estão os pontos mais frágeis daquele produto que foi aquele cultivo daquele local, e até mesmo para pulverizar no lugar exato onde estão as pragas por meio do uso dos próprios drones. Então isso já é um avanço dessa agricultura moderna. Possuem balança comercial favorável, ou seja,
exportam mais do que importam. Geralmente os países em desenvolvimento ou em condições muito pobres, eles importam mais do que exportam. E isso finda criando uma situação deficitária na balança comercial. Então, nos países ricos, as suas balanças comerciais costumam ser favoráveis, porque importam produtos agrícolas primários e exportam produtos industrializados. Isso cria um desnível enorme de você vender suas coisas baratas e comprar caro do país que é industrializado. A ciência e tecnologia é uma outra característica importante dos países desenvolvidos, são prioritários para eles. Há investimento público e privado expressivo em pesquisa. Você veja agora essa questão do Covid, a busca por uma vacina. Então, são investimentos maciços que as empresas fazem investimentos para poder terem um retorno para os países que não dominam tecnologia, para poder encontrar uma resposta para uma pandemia que o mundo todo está preocupado. As redes e serviços de transporte e comunicação são avançados e eficientes, ao contrário dos países em desenvolvimento, que é um emaranhado, que os transportes é uma complexidade para você circular nas principais vias. Então essa é uma característica de planejamento, de organização dos países ricos. E a população é altamente urbanizada e por isso a concentração de pessoas nas atividades agropecuárias é reduzida, ou seja, mais de 90% da população se encontra nas cidades e não no campo. As taxas de escolaridade são elevadas e o analfabetismo é reduzido, se comparado aos países subdesenvolvidos. As cidades, por sua vez, possuem boa infraestrutura de mobilidade, de lazer, moradia e segurança. A gente, quando assiste os filmes americanos, os filmes europeus, as casas não tem nem mureta, não é verdade? A gente olha para aquilo e acha estranho, só chega e empurra a porta e abre sem ter tantas travas, tantos cadeados e tantas grades. Isso é o padrão deles, um padrão que é típico desses países desenvolvidos, de tranquilidade, de segurança, de boa infraestrutura. Com exceção de alguns países, como os Estados Unidos, o crescimento populacional é bastante reduzido. As taxas de fecundidade também são baixas. Algumas, inclusive, estão abaixo de zero. Ou seja, são países que são, em função disso, obrigados a importar mão de obra porque o número de fecundidade é muito baixo das mulheres. E aí, a taxa de mortalidade infantil também é uma característica que é baixa e de mortalidade também. E aí vejamos alguns exemplos de países desenvolvidos, levando em consideração o índice de desenvolvimento humano, claro, né? O que a gente está colocando aí. Então temos aí a Noruega com índice de 0,944, lembrando que o IDH estando próximo de 1, significa dizer que o país está entre os melhores do mundo. Então a expectativa de vida da Noruega é 81,6 anos, expectativa de anos de escolaridade 17,5 anos, que fica na escola, ano de escolaridade 12,6 anos, e o PIB per capita por pessoa 64.992 dólares, muito alto. Lembrando que em outros países mais ricos também chega na casa de 30 mil, 32. Então esse é o dobro do que as outras nações ricas apresentam. Na Austrália, olha só, IDH também próximo de 1, 0,935. Expectativa de vida no nascimento, 82,4. Expectativa de anos de escolaridade, 20,2 anos. E anos de escolaridade, 13. E o PIB, olha aí como é menor em relação ao que nós vimos anterior. A Noruega, 64.992. E aí a Austrália, 42.261 dólares. E a Suíça, né? Não poderíamos deixar de falar do país que fica no centro da Europa e que tem o seu glamour por ser um país rico, o país dos Alpes e que tem todo o status de riqueza da Europa. Então aí tem o IDH de 0,930, também próximo de 1, expectativa de vida no nascimento 83, expectativa de ano de escolaridade 15,8, anos de escolaridade 12,8 e PIB per capita também, olha aí como é elevado, 56.431. Interessante, né? E aí fica esse quadro importante para você analisar bem, é um resumo. Quais são os países desenvolvidos que se conhece?
No continente americano, Canadá e Estados Unidos. No asiático, Japão, Rússia, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Na Oceania, Nova Zelândia e Austrália. No continente europeu, casos como a Europa Ocidental, a Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Áustria, Mônaco, Holanda, entre outros. Embora o título mais desenvolvido seja designado com base em múltiplos fatores, nenhum país da América Latina ou do continente africano está classificado no grupo das nações desenvolvidas. E aí entramos no nosso exercitando. Presta bem atenção na leitura da questão. Sobre as classificações dos países quanto aos níveis de desenvolvimento, considere as seguintes afirmativas. 1. A pertinência da divisão do mundo em 3 grupos. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo é hoje bastante questionada. De um lado, o surgimento dos países recentemente industrializados tornou o chamado terceiro mundo muito heterogêneo. De outro lado, a crise do bloco socialista fez com que os países que o integram passassem a ser, em sua maioria, economias de transição, o que desatualizou o conceito de segundo mundo. 2. Atualmente está sendo amplamente utilizado a seguinte classificação: países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Terceira, dentre as características dos países desenvolvidos, encontram-se as seguintes: alto desenvolvimento tecnológico, participação expressiva dos setores secundário e terciário na economia, renda per capita elevada, distribuição de renda relativamente homogênea. Assinale a alternativa correta. Letra A, apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Letra B, apenas a afirmativa 2 e 3 são verdadeiras. Letra C, apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Letra D, todas as afirmativas são verdadeiras. E por último, letra E, nenhuma das alternativas é verdadeira. Pensou, respondeu, a resposta certa é todas as alternativas são verdadeiras. Então, com isso, eu gostaria de me despedir de vocês. Se você quiser acessar esse conteúdo e outros mais, acesse a plataforma da Eduque para ver esta aula e muito mais. Com isso, eu agradeço a todos os técnicos da parte aqui da edição desse material, o pessoal da coordenação pedagógica da secretaria e a professora Kelly que tem ajudado nessa aula. Um abraço e até a próxima aula.